Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. Meu nome é Augusto Bax, sou investidor de criptomoedas há pelo menos 400 bilhões de anos. E nós temos informações muito boas e muito privilegiadas aqui de que o mercado voltou à normalidade. Quantas vezes tu já viu o mundo acabar nesses anos aí no mercado financeiro? Nossa, todo ano o mundo acaba. Todo ano o mundo acaba, toda hora o mundo acaba. Eu acho que o Brasil está em eterna crise já. Cara, eu tô com 37 anos. Com 37 anos de idade, já quase todos os anos eu ouço que o Brasil vai acabar. O que tu acha? Todos os anos o Brasil está em crise, muda presidente, continua em crise. Tudo continua em crise e o Bitcoin segue subindo, né? Exatamente. Então, pessoal, hoje eu vou fazer passar a informação para vocês hoje sobre o mercado tradicional e o mercado cripto, com ênfase mais em Bitcoin hoje, porque Bitcoin, na minha opinião, ele fez um rompimento extremamente importante que a gente tinha comentado, pedido até para vocês tirarem print, né, e me cobrado que no mês de abril a gente ia fazer o rompimento e aproximação da região de 95 mil dólares. Mas se vocês forem prestar atenção aqui, RSI sobrecomprado no gráfico de 4 horas, deu indicação de compra verdadeira, ou seja, Bitcoin finalmente está entrando em uma estrutura de tendência de alta e enquanto se manter acima de 86 mil dólares, a gente ainda vai estar em alta. Então, mesmo que o Bitcoin comece agora a lateralizar um pouquinho, de 95, recua para 88, para 86, não importa. Enquanto ele se mantiver acima dessas médias, enquanto ele se mantiver acima de 86 mil dólares, Bitcoin vai querer surfar alta. E a gente está abrindo uma janela temporal de alta. Se vocês forem ver agora, Trump nos últimos dias, há uns 6 dias atrás, quando o mundo estava acabando, ele estava falando que as tarifas da China iam subir e superar os 200%. Só que ontem, ou foi hoje, ele voltou e recuou em duas falas que ele fez nos últimos dias. A primeira fala que ele ia demitir o presidente do Banco Central americano, o Jerome Powell, porque ele está dizendo que eles estão muito lentos para reduzir a taxa de juros, e também que ele não vai mais cobrar tanto assim das taxas chinesas, que ele vai reavaliar essa condição, e aí o mercado reage positivamente, né? Eu vou te dizer uma coisa, Hildes. Eu estou vendo que o Trump está fazendo trade desde quando ele assumiu a Casa Branca de novo. O que tu tá achando aí da meme coin do Trump? Eu tô achando que ele tá fazendo umas pilas bons. Eu acho que ele tá fazendo uns trade com o mundo. Que desde antes dele entrar na presidência, o cara me lança uma meme coin um dia antes para não ser impeachmentado e ainda depois manda fazer lá uma meme coin com o nome da esposa dele para que todo mundo saia comprando literalmente e ele vai enchendo os bolsos, né? Mas não sei se tu tem essa percepção, mas me parece que ele tá fazendo um trade do mundo, assim. Ele tá, por exemplo, falando de tarifas, o mercado cai, ele vai lá, compra abaixo, daí ele fala que ele vai remover as tarifas, ou vai diminuir a mão, ou que vai ser mais brando, e aí o mercado sobe. Tu acha que ele tá fazendo trade aí com o dinheiro da galera? Eu acho que sim. E ele fez a reserva também, né? Exatamente. Então ele tá acumulando mais. Ele tava querendo pegar uns pila para comprar o quê? BTC. Mas eu quero não só falar de Bitcoin, eu quero falar hoje do mercado de ações brasileiro também, que reagiu positivamente ao mercado. Se a gente pegar aqui Bovespa, tá? Para quem tem ações brasileiras aí, pode esperar que o fim da lateralidade parece estar próximo. Mercado brasileiro, mercado das ações brasileiras, estava lateral já praticamente aí 2 anos. 2 anos mercado lateral. E agora me parece que ele vai romper esse caixote ou essa resistência de 136 mil pontos. No momento em que ele fizer esse rompimento, a gente pode ter uma nova escalada de preço de alta do mercado tradicional, das ações brasileiras. Por quê? Porque se a gente prestar atenção nos últimos vídeos, principalmente no Domingão do Bitcão, eu trouxe aquele gráfico EFA, que é um ETF de mercado de ações de outros países grandes, como Austrália, Inglaterra e assim por diante. E a gente vê que o dinheiro, recentemente, ele fez um pequeno rompimento de alta de uma tendência que durava 15 anos. E esse rompimento pode sinalizar que nós estamos numa fase em que os mercados que estavam perdendo muito valor para o mercado americano, e o mercado americano que subiu praticamente mais forte sozinho nos últimos 15, 16 anos, a gente pode estar perto do fim de um ciclo de continuação de alta solitária do S&P 500,
para que outros mercados, como o mercado europeu, o mercado australiano, o mercado brasileiro, tenham um pouco de alta. Então é possível que mercados descontados com preço de ações baratos, que estavam muito em baixa nos últimos anos, comecem a ter altas. Tanto que agora a Ibovespa, em mercado de ações, para quem gosta de investir em mercado de ações, não é o meu caso, eu prefiro investir mais em Bitcoin, mas para quem está em mercado de ações brasileiros, uma ótima notícia. Aparentemente, nós estamos fazendo um pivô de alta em movimento lateral e pode ser o fim de um movimento lateral que está durando 2 anos e que ele pode entrar numa fase de retomada de alta. Tá? Então, fiquem atentos a possíveis oportunidades no mercado tradicional também. Nasdaq, as maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos que vieram afundando bastante com a história das tarifas, chegaram em pontos de suporte e hoje voltaram a começar a subir bem. A IBM, que acabou de dizer que as ações delas vieram, ou elas tiveram mais lucro, um resultado bem interessante de lucro, começou a ter bastante alta nos últimos dias e voltou acima das médias mais importantes. Se as médias dos preços da IBM estão subindo e a tendência é de alta, a tendência é que a gente veja mais crescimento para o setor de tecnologia e também do mercado de ações americano. E talvez aquela marola, aquela porrada de baixa que nós tivemos no S&P 500 e Nasdaq pode estar com os dias contados. Podemos estar entrando no mercado um pouco mais lateral para voltar a ter apetite ao risco para o restante dos meses de abril, maio e junho. E na minha opinião é o que vai acontecer. Abril, maio e junho, eu acredito que o mercado vai entrar agora com um bom humor, seguindo aí o próprio Ibovespa, né, que começou agora essa semana com bom humor por conta dos fatores externos e da economia, macroeconomia externa, e basicamente nós podemos agora ter o aumento do apetite ao risco. Eu estou percebendo que muitas pessoas estão tendo mais apetite ao risco nos últimos dias. Principalmente ontem. O mercado começou a subir, todo mundo se esquece que estava fodido, né? Sim. Tu estava carregado de altcoin, não? Não, só Bitcoin. Só Bitcoin, show de bola. Porque quem estava em Bitcoin está feliz, está sorrindo de orelha a orelha. Quem está em altcoin, hoje pode começar a respirar um pouco. Por quê? Possivelmente estamos entrando em uma janela temporal de alta das altcoins. E aí eu quero fazer uma recomendação a todos que estão assistindo esse vídeo, tá? Sim, o mercado de cripto geral, o mercado de altcoins, ele pode voltar a subir agora ao longo das próximas semanas, acompanhando muito a força do Bitcoin. Então pode ser que abra uma janela de tempo de oportunidade de comprar altcoins novamente por um curto período de tempo. A gente está vendo que nesse ciclo ficar comprando apenas 1% de altcoins e se manter exposto temporariamente de 20 a 40 dias pode ser uma boa sacada, né? Pode ser uma boa oportunidade de compra. E por isso que eu quero recomendar para vocês o CryptoControl. Só para vocês terem ideia do portfólio aqui que eu comprei daquela última aula do Método Fênix, no Método Fênix no mês passado, eu comprei alguns tokens, né? E esses tokens e essas criptos estão com projeções de altas bem interessantes. Então a gente tem aqui basicamente um lucro de $162 mil em BTC, com aquelas compras, se eu tivesse comprado naquele fundo lá de 78, e eu comprei, né? Eu fiz 3 compras parciais, só que essa aqui é uma carteira fictícia, tá? Eu fiz essas compras naquele dia que eu achava que seria o melhor dia para comprar. E aí eu comprei Ethereum, o Ethereum aqui tá com um valor ainda no negativo. Dos tokens e criptomoedas que eu comprei naquele período, só Ethereum tá vermelho. Todas as outras, como Solana, Sui, AgeBar e Pendle, estão já subindo bem, já estão tendo um padrão de alta, né? Então a gente fez aquelas compras, foi no dia 31 de março, ó, 31 de março, quem comprou junto comigo naquele dia, quem comprou junto comigo naquelas lives, já está no lucro nesses tokens aqui, tá? Por quê? Porque naquele momento ninguém queria comprar e eu acreditava que o mercado estava testando um fundo majoritário. E foi o que aconteceu. Passa-se um mês em relação a isso, menos de um mês, né? Se foi dia 30 de março, nós estamos no dia 23 de abril, então ainda não deu um mês, o mercado já entregou uma alta bem considerável. Por isso que é importante vocês terem frieza, cautela e tranquilidade e gerenciamento de risco, porque a única forma de ganhar dinheiro com o mercado volátil é você comprar no momento que ninguém comprar,
no momento que pode ser formação de fundo válido, e foi o que eu acreditei que aconteceu, e basicamente eu utilizei algumas ferramentas aqui do CryptoControl que vocês podem baixar aí no celular de vocês através da Apple Store e Android Store, e vocês podem, assim como eu, utilizar o radar, tá? O radar eu gosto muito de utilizar esse filtro chamado alta explosiva. Nesse momento em que se abre uma janela temporal de alta das altcoins, eu quero sempre saber quais são as altcoins que têm mais potencial de valorização, que estão entrando mais capital. E é justamente o que o radar aqui do CryptoControl faz. Ele está mostrando que BTC, Tron, Hype, Monero, OKB, Render, Maker, Fartcoin, Curve, Pax Gold, que é o ouro, né, digital, estão subindo bem. E aí você pode tranquilamente tomar uma decisão de ir no gráfico, ver como é que está o gráfico, ver se está realmente saudável para entrar, e pode pegar altas, principalmente nesses períodos temporais em que nós temos às vezes 1, 2 meses de alta e as altcoins podem entregar uma boa performance, tá? Não significa que você vai comprando a doidada aqui. Uma coisa que eu indico é, no CryptoControl, para quem é assinante, olha lá na tendência. Quando a tendência está alta forte em todos os pontos, significa que o mercado vai continuar subindo por um determinado período de tempo, porém ele vai chegar no momento em que ele pode ter um recuo ou pode se formar um topo. Então, o legal é quando você vê o curto prazo aqui, alta forte. Os que estão em alta forte são os tokens melhores, que estão tendo mais performance de entrada de volume de capital e, ao mesmo tempo, uma grande quantidade de indicadores apontando que esses ativos estão entrando em um cenário de alta forte. E aí, no curto prazo, eles começam em alta forte, depois, no médio prazo, eles começam a vir a ter alta, depois, longo prazo, alta forte também. E quando tudo está em alta forte, significa que você já está no meio do caminho de possibilidade de realização de lucro. Então, se começar a aparecer alta forte em todos os cenários, você pode começar a avaliar naquela altcoin específica, a pensar em fazer a realização parcial de lucro. Por quê? Porque o que mais acontece, não sei se você já chegou a ver nos grupos ali, mas o pessoal sempre fica preso nas altcoins. Uhum. Eles não conseguem sair rápido das altcoins. E aí, para sair, é interessante assim, ó, se você vê que está tudo verde, está tudo num FOMO desgraçado e está todo mundo querendo saber como comprar, você pode começar a pensar em realizar lucro. Então, nesses períodos de janelas temporais de alta, em que a gente pode ter um movimento de alta durante mais 2 meses a partir de agora, você tem que entender que são altas temporárias que vão passar e possivelmente você tem que ter a mão bem mais leve nas altcoins, porque hoje comprar altcoin é a mesma coisa do que se alavancar em 10 vezes em Bitcoin. Então, basicamente é isso. Queria também falar sobre o ouro. O ouro bateu uma resistência importante, está tentando entrar numa zona de sobrevenda no gráfico de 4 horas. Geralmente, em tendência de alta, a gente quer comprar o ativo perto das médias, né? E agora, hoje, ele recuou perto das médias. Pode ser que ele recue um pouco mais para perto das médias nos próximos dias. E pode ser que ele vai dar uma sinalização de compra já menos arriscada, né? Quanto mais o ativo cai e está em tendência de alta, ou seja, as médias estão apontando para cima, e o ativo chega, o preço dele chega perto dessas médias, menos risco você tem de comprar e se dar mal. É mais provável que você compre e o ativo continue se valorizando. Então, o ouro continua se valorizando. Também a gente percebe que a migração do capital lá de fora para outros mercados também traz essa vontade do mercado de risco de mitigar riscos agora num cenário futuro incerto, tá? E basicamente a gente tem aí também o petróleo ainda caindo, o que é muito bom para a inflação. A gente não gosta de petróleo a valores acima de 100, porque isso geralmente traz mercados inflacionários, mas quando o Brent está nessa posição abaixo de 70, é muito bom você pensar em aportar em risco e assumir alguns riscos. Também lembrar que, na minha opinião, 2025, pessoal, é um ano muito mais de realização de lucro do que você ficar apostando ou comprando ativos de risco sem pensar. Hoje, nós temos que entender que o Bitcoin já subiu 600% nos últimos 2 anos. Então, provavelmente, até o fim deste ano ou em algum momento neste ano, nós podemos atingir o topo histórico do Bitcoin. Por isso que se vocês forem fazer aportes, compras agora em altcoins e próprio Bitcoin, considere sempre a realização de lucro parcial, considere também ao longo desse ano ter mais caixa do que realizar lucro, né? Ter mais caixa do que assumir grandes riscos, porque a gente não entrou em bear market. O melhor momento de entrar mais pesado
e ter mais caixa, e quem tem caixa é rei, é o bear market. E agora, na minha opinião, esse ano a gente tem que começar a se preparar para o bear market, que pode acontecer em 1 ou 2 anos, e possivelmente a gente tem que ter o máximo de caixa possível. Por isso que é imprescindível realizar lucro também nesse ciclo e entender que dá para comprar Bitcoin, se expor a um potencial de alta, porém, né, se o Bitcoin, mesmo que ele suba 100%, como eu acredito que ele possa vir a subir a partir de agora, mais 100%, né, por conta da sua sequência que ele vem nesses últimos 2 anos, vocês têm que lembrar que a alta não dura para sempre, assim como as quedas também não. A queda acabou de terminar, na minha opinião. Nós vamos ter, no meu entendimento, uma alta projeção forte de alta, com períodos em que ele vai ficar andando de lado para continuar subindo. Só que tem um detalhe, é o seguinte, ele já teve muitas altas nos últimos anos. Então, quanto mais altas ele tem, quanto mais altas, topos e fundos ascendentes o preço do Bitcoin tiver, mais próximo do fim da sua alta ele está. E quando você conseguir realizar o mais próximo de um possível topo novo, topo inédito, e conseguir recomprar após um período de baixa, melhor. Então tem que se atentar ao seguinte, 2023, 2022, 2023, 2024 eram anos de plantar. 2025 ano de colheita. É um ano de que quem está com lucro em Bitcoin de 600% tem que começar a pensar a realizar aos poucos para ter caixa, para que assim que tiver um grande período longo prolongado de baixa, como aconteceu em 2018, 2022 e 2013, né, e que pode acontecer em 2026, a gente tenha o máximo de capital possível para comprar o mais baixo possível. Mas 2025 é um ano muito mais de fazer caixa do que assumir grandes riscos. Então, se atentem-se bastante a isso. E detalhe, em setembro vai sair o resultado das empresas, do lucro das empresas americanas e de Big Techs, né? E eu acredito que o tarifaço vai ter um pouco maior de impacto lá em setembro, porque daí dá tempo das indústrias ali terem algum tipo de efeito positivo ou negativo, e isso pode impactar negativamente o mercado. Então, por hora, espero o mercado tendo continuação de alta forte agora, Bitcoin e altcoins também. Bitcoin subindo, na minha opinião, espero que durante abril, maio e junho. Após junho, provavelmente mês de julho, se o mercado tiver alta durante junho, é possível que ele tenha quedas a partir de julho, ou pelo menos o mercado mais lateral em julho e setembro, agosto, quedas. Também tem um detalhe importante que eu queria comentar. Se vocês gostam desse tipo de informação que eu estou passando para vocês, mas vocês querem fazer reuniões semanais comigo, é só se tornar membro do canal, do Membro Premium, Membro Deus. Membro Premium tem uma reunião semanal comigo, Membro Deuses tem 2 reuniões semanais comigo para falar sobre o mercado de uma forma mais, vamos dizer assim, detalhada, principalmente altcoins que eu pretendo, né, entrar ou falar para as pessoas, ó, essas altcoins aqui são mais interessantes, tá? Também detalhe importante, daqui a uns 14 dias a gente vai ter mais uma aula gratuita do Método Fênix, que eu quero convidar todos vocês. Vou depois deixar um link aqui para vocês poderem, quem quer se capacitar e aprender sobre análise gráfica, que é o modo que eu utilizo, só entrar no link ali, se inscrever, entrar para a lista, que quando for abrir a próxima turma a gente vai liberar para vocês, tá bom? E lá por metade de maio a gente vai fazer esse anúncio ali dessa aula e vocês vão poder ter essa oportunidade. Por último e mais importante, por favor, não coloquem todo o capital de uma vez agora, não entrem pesadamente, por mais que eu espere alta e continuação de alta pelos próximos 2, 3 meses, lembre-se de tomar muito cuidado, que tem este ano, ele é um ano muito mais de mercado realizar lucro do que te dar lucro. Tá? Então tome muito cuidado, principalmente iniciante, não entre com os 2 pés de uma vez. Esse é um ano muito bom de ter 50% em dólar ou caixa, às vezes 50% em ouro ou dólar, e 50% de risco. Não é um ano mais em que eu diria assim, ó, entre com tudo, que vai dar tudo certo. Não, tomem bastante cuidado que o mercado ele muda muito rápido. Também comentar com vocês rapidamente aqui, para finalizar, sobre Cadê o meu mousezinho aqui? Voltou. Aqui, ó. Sobre esse gráfico aqui. No meu entendimento, a probabilidade muito grande é da gente renovar a topo ainda esse ano, do Bitcoin ir lá para 150 mil dólares e repetir movimentos anteriores, onde ele corrigia 30% para subir 100%, então ele corrigia 30% para subir mais 100%,
Recentemente ele corrigiu 32%, na minha opinião, para tentar subir mais 100%. Ou seja, ele vai tentar chegar a 150 mil dólares. E aí tem um detalhe, o RSI, vocês podem ver que ele está indo na direção contrária do preço. Vocês podem ver que os topos do preço estão só subindo, enquanto que os topos do RSI estão baixando. Significa o quê? Que à medida que o preço do Bitcoin sobe e ele vai renovando um topo, ele cria um topo de mais exaustão. Quando nós temos um RSI mais próximo de 50 do que um RSI que consegue romper 78, ou seja, fazer um topo mais baixo, significa que possivelmente esse vai ser o último topo do Bitcoin, tá? Então, por isso que, após ele renovar esse topo, é bem importante entender que provavelmente a gente vai entrar num período de bear market. E eu entendo que até o fim desse ano a gente pode ter esse novo topo formado. Bitcoin pode chegar a 150 mil, talvez até 200 mil dólares que seja, mas ao término deste ano, eu tomaria muito cuidado, principalmente 2 de fevereiro de 2026. A partir de 2 de fevereiro de 2026, começa-se a iniciar o processo de faltar 800 dias para o próximo halving. Quando faltam 800 dias para o próximo halving, historicamente falando, é o bear market do mercado cripto, do Bitcoin e das altcoins. Altcoins vão derreter muito mais violento do que vocês esperam e Bitcoin também. Tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deixe nos comentários se vocês concordam com a minha tese de investimento aqui. Um grande abraço a todos e bora fazer dinheiro e surfar essa alta infinita. Um aplauso para quem ficou até o final. Ei! Boa! Boa! Foi.